Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sumi aqui esses dias, gente, foi uma correria, não dei conta de gravar, mas voltei. Hoje eu venho trazer para vocês a resenha desse livro aqui, cujo título é Orton Choca o Ovo. Ele foi escrito e ilustrado por Dr. Seuss e publicado pela Companhia das Letrinhas. Para conferir, é só ficar por aqui. Esse livro eu peguei ele emprestado na Biblioteca de São Paulo, que fica aqui em São Paulo, onde eu moro, e a classificação indicativa dele, que tá na etiqueta, é de 7 a 11 anos. Então vamos lá. Nesse livro a gente vai conhecer o Orton. Orton é um elefante muito boa praça, gentil, amigo, fiel e muito leal. E também a gente vai conhecer meio que o oposto dele, que é uma ave que se chama maroca. A maroca, ela está chocando o ovo, só que ela tá tão entediada, gente, ela não tá nem um pouco afim de fazer essa tarefa. Ela queria estar lá na praia, aproveitando, sem compromisso nenhum. E aí ela vê o Orton passando por ali e acaba falando pra ele: ô amigo, você não quer fazer o favor de chocar esse ovo pra mim, que eu tô precisando muito de umas férias? Aí ele fala: não, mas como que eu vou chocar? Olha o meu peso, eu não tenho nem asa, nem pena, como que eu vou ficar em cima do galho? Ela faz todo um jeitinho que acaba convencendo o Orton, porque ele tem um bom coração. E ele acaba aceitando. Então ele dá todo um jeito, apoia lá uns galhos para reforçar aquele galho, né, da árvore, para que ele possa se sentar ali e chocar. E aí ela fala para ele que ela não vai se demorar. Então ele, né, não precisa ficar preocupado não, que logo logo ela volta. Só que conversa pra boi dormir, né, minha gente? Porque a ave simplesmente não volta. E o Orton fica ali, passa inverno, passa tudo, num frio danado, congelando. Só que ele mantém sua palavra, ele fica ali porque um elefante é fiel, e é fiel 100%. E aí os amigos dele vê ele lá, depois que passa o inverno, e tira sarro dele. E mesmo assim ele fica firme na promessa dele, porque ele fez uma promessa e ele não quer cumprir ela. Só que aí, gente, acontece uma coisa que ele passa por, nossa, vários desafios. E no fim ele passa por coisas assim bem ruins mesmo. E mesmo assim ele ainda continua mantendo a palavra dele. Até que num determinado ponto da história ele reencontra a Maroca. Ocasionalmente, não é que ela voltou não, ocasionalmente por um fato ali ele reencontra ela. Desculpa o barulho da moto passando aqui na rua. E aí, gente, aí ele fala: mas você não voltou? E o que acontece? Só que na hora o ovo começa a chocar. E ela fala: esse é meu ovo. Só que aí ele já tava tão assim apegado, né, afeiçoado ao ovo. Mas depois que o ovo, né, que o que estava dentro do ovo nasce, aí é que é a surpresa. Mas eu não vou contar não, vou deixar para você ler esse livro com a sua criança e descobrir, porque me surpreendeu esse final. Mas esse livro eu achei ele muito interessante, porque ele traz um assunto que às vezes a gente introduz mesmo, talvez nessa fase de criança mesmo, nessa fase de 7 a 11 anos. Eu lembro que minha mãe introduziu esse assunto comigo mais ou menos nessa faixa etária, porque eu tinha uma amiga que a minha mãe já percebia que essa amiga era aquela amiga assim mais para esses momentos, sabe? De precisão, eu preciso de você e coisa e tal. E aí que a mãe ou o pai, ou ambos, né, começa a nos aconselhar. Eu achei interessante esse livro por causa disso, porque ele traz esse assunto, que às vezes a gente tem um bom coração, a gente quer ajudar as pessoas, mas a gente não deve ajudar ninguém se para ajudar o outro você vai dificultar a sua vida e facilitar a do outro a um certo ponto de que o outro fique sem a responsabilidade que cabe a ele e você pega aquela responsabilidade para você. Ela já traz, assim, esse livro ele traz esse assunto muito lúdico, claro, né, porque é para introduzir isso com as crianças, mas é um assunto necessário, né, porque no mundo em que vivemos, né, a gente sabe que precisamos conversar isso com as crianças também, porque às vezes por causa de uma dependência emocional, por causa de um pertencimento, que é pertencer a determinado grupo, às vezes a criança pode se sujeitar a coisas que não são legais, e é bom a gente já ter esse olhar. Eu acho muito legal da literatura por isso. Tem determinados assuntos que às vezes você não entra bem nele se não está acontecendo na sua vida. Mas a literatura, ela traz isso pra gente, ela traz a oportunidade de você já pegar o gancho do fio da meada da história e conversar com a criança sobre assuntos que às vezes você não conversaria se realmente não tivesse um motivo para conversar. Então ali você já pega o gancho e já
explica para a criança como mais ou menos a vida funciona e como que a gente tem que saber se posicionar, porque é muito importante, não é porque é amigo, não é porque é parente, não é porque é irmão, que a gente vai deixar que as pessoas abusem da nossa boa vontade, não é mesmo? E isso explicado para a criança de uma forma muito lúdica, então eu gostei demais desse livro. Então fica a dica aqui desse livro como leitura para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se gostou, claro, clica no gostei, compartilha com seus contatos, deixa um comentário aqui para eu saber o que vocês acharam. Muito, muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!